Olá, pessoal do CPI Silvio de Mello. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenha passado aí um bom feriado prolongado, né? E dando continuidade às nossas aulas de física, aí da terceira série, nós vamos iniciar aí um novo conteúdo, né? Antes de fazer essa sugestão de leitura, que eu vou deixar aí para vocês fazerem sobre o novo conteúdo, eu vou fazer uma devolutiva das 5 questões que eu deixei para você na nossa última aula, tá bom? Aí você confrontar a minha resposta esperada com o que você colocou aí no seu caderno, tá bom? Vou compartilhar nossa tela. Então você já está vendo aí, né, a nossa tela. Vou só pegar aqui o nosso material. Então, aqui, física, né, da terceira série. Eu havia deixado para vocês aí questões da página 110, a questão 5, a resposta esperada, então. Então, nós temos o seguinte. Na questão 5 fala, uma lâmpada, né, chamada de L1, dissipa 200 watts de potência quando alimentada por uma bateria de 60 volts. Então, você vai anotando os dados, né? Potência de 20 watts, voltagem ou DDP de 60 volts. Aí coloca uma lâmpada 2, ele chamou de L2, quando alimentada pela mesma bateria, então minha bateria de 60 volts, dissipa uma potência de 30 watts. Aí a potência da lâmpada 2 é de 30 watts. Ele pergunta, qual será a potência desenvolvida por L1 e por L2, caso elas sejam ligadas em série? Então, quando eu penso em ligar essas baterias em série, o que vai acontecer? Aí nós vamos ver o que vai ocorrer, né? Bom, aí eu tenho aí potência da lâmpada 1, 20 watts, né? Voltagem 20 volts, daí eu faço o cálculo e acho a minha resistência. Então, a minha resistência da lâmpada 1 é de 180 ohms. Eu faço de maneira semelhante da lâmpada 2, né? Que se eu tenho uma potência de 30 watts e uma voltagem de 60, então, desenvolvendo o cálculo aqui de potência, que potência é a razão da voltagem ao quadrado pela resistência, né? Então, eu encontrei que a minha resistência, né, vai ser de 120 ohms. Aí, já que a ligação das lâmpadas é em série, né, o que vai acontecer? A voltagem, então, é 60. Se as lâmpadas estão ligadas em série, então eu vou ter, se elas tivessem a mesma resistência, seria 30-30 para cada lâmpada, né? Agora, isso não vai ser verdade, por quê? Porque as resistências são diferentes, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Aí eu vou ter, então, voltagem é igual a voltagem da lâmpada 1 mais a voltagem da lâmpada 2. Eu sei que a resistência, voltagem é a resistência vezes a corrente. E a corrente vai ser a mesma para ambas as lâmpadas, né? No caso, se está ligado em série, então a corrente é a mesma. Mas as resistências não são. Logo, eu vou encontrar aqui que a corrente que percorre esse circuito, que está ligado em série, é de 1/5 de ampere. Né? Então, eu acho aí a corrente. Aí ele pergunta o seguinte, assim, a potência dissipada pela lâmpada 1, né, é igual. Aí nós temos o seguinte, potência é igual a resistência 1 vezes a corrente, então vai ser 160, se a resistência é de 180, vezes a corrente, que é 1/5 ao quadrado,
Então, nós vamos chegar aí que a potência da lâmpada não é a potência dissipada, né? Aqui o que ele está falando aqui para nós é a potência dissipada. A potência dessa lâmpada, a potência da lâmpada é de 7,2 watts, né? De modo semelhante, vamos aplicar o mesmo modelo para a lâmpada 2. Então, a resistência da lâmpada 2 é de 120 ohms, e a corrente é a mesma no circuito, que está ligado em série, então é 1/5 de ampere. Então, vai ser 120 vezes 1/5 ao quadrado. Fazendo o cálculo, nós vamos chegar aí que a potência da lâmpada 2 é de 4,8 watts. Vamos aí para questão 6. Questão 6 fala duas lâmpadas iguais a 60 watts e voltagem alimentada por uma fonte de 120, né? Cada uma, são ligadas em paralelo. Agora a ligação já não é mais em série, a ligação agora é ligada em paralelo, né? A rede de 120 volts, né? Qual é a intensidade da corrente elétrica de cada lâmpada? Bom, então vamos fazer o cálculo. Vamos pensar o seguinte, né? Quando elas estão ligadas em paralelo, então, né, as duas lâmpadas são alimentadas pela mesma diferença de potencial elétrico. Então, vai ser 120 volts para cada uma delas. Aí, eu sei que potência é igual a voltagem vezes a corrente, então eu vou calcular a corrente. Já que ambas têm a mesma potência, logo eu vou encontrar, então, o seguinte, que a minha corrente vai ser de meio ampere, né? Chegando à ideia de que a corrente é de meio ampere, eu vou, a corrente, já que está ligada em paralelo, né? A ligação está em paralelo, eu tenho o seguinte, então, que a minha corrente vai ser, a corrente da lâmpada 1 vai ser igual à corrente da lâmpada 2. Né? E aí a potência dissipada, então, né? Aí nós vamos entender o seguinte, como as lâmpadas são iguais, né? Então ela tem a mesma potência, né? Porque são iguais, não vai mudar. Aí, qual a intensidade da corrente elétrica? É de meio ampere, né? Essa aqui é a resposta. Questão 7, pessoal. Questão 7 fala o seguinte, uma fonte de tensão de 120 volts alimenta 3 lâmpadas incandescentes, lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3, ligadas em paralelo. Então, estão ligadas em paralelo. Se a intensidade de corrente que percorrem as 3 lâmpadas são, a corrente da lâmpada 1 é de 2 amperes, a corrente da lâmpada 2 é de 3 amperes e a corrente da lâmpada 3 é de 4 amperes. Aí ele fala o seguinte, note que a corrente na ligação em paralelo está diferente, né? Aí calcule. Aí, letra A potência dissipada em cada lâmpada. Então, vamos calcular o seguinte, nós sabemos que potência é igual a voltagem vezes a corrente, né? Então, vamos fazer o seguinte, então, a voltagem é 120, né? Já que está ligado em paralelo, então cada lâmpada recebe 120 volts. Na lâmpada 1, uma corrente de 2 amperes. Então, a potência é de 24, da lâmpada 1 é de 240 volts. De maneira semelhante, a potência da lâmpada 3 é de 360 volts. E da lâmpada 2, perdão, né, foi de 360. E da lâmpada 3, 480 volts, né? Basta eu multiplicar a voltagem pela amperagem, né, que foi dada no enunciado. Aí eu encontrei, então, a potência da lâmpada 1, a potência da lâmpada 2 e a potência da lâmpada 3. Na letra A, ele pediu o seguinte, a resistência elétrica do filamento de cada lâmpada. Então, ele quer saber a resistência. Eu sei que potência é igual a voltagem, voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Se a voltagem é 120 e a amperagem foi me dada, então 120 é igual a resistência da lâmpada 1 vezes a corrente da lâmpada 1. Então, vai ficar 120 dividido por 2. Então, a resistência da lâmpada 1 é de 60 ohms. De igual modo, nós vamos fazer para a lâmpada 2, a resistência da lâmpada 2, então, é de 40 ohms,
de igual modo, nós vamos fazer para a lâmpada 3, a resistência da lâmpada 3 é de 30 ohms. Essa é a resposta esperada para essa questão 7. Questão 8. Questão 8 fala de um fusível, né, de 15 amperes. Né, protege um circuito paralelo, composto apenas de lâmpadas de 120 watts de potência, né, e 120 volts de DDP. Quantas dessas lâmpadas, no máximo, podem ser acionadas simultaneamente sem que o fusível se rompa, né? Aí basta nós fazermos o cálculo, né? Então, o valor limite da corrente que o circuito suporta é de 15 amperes, que é a potência do fusível, né? Se for maior do que isso, um valor superior a esse, o que vai acontecer? O fusível vai romper e vai desligar todo o circuito por uma questão de segurança, né? Nós aprendemos nas aulas que um fusível ele é um dispositivo de segurança, né? Aí nós temos o seguinte, a corrente em uma lâmpada, né, quando ligada a essa bateria, é de 120 volts, né? Então, a corrente elétrica, né? Aí nós temos, então, que potência é igual a voltagem vezes a corrente. Se a voltagem é de 120, né? A potência é de 100 watts e a voltagem é de 120, então nós vamos ter aí a conclusão de que a corrente, então, é 1/6 de ampere, né? 1/6 aí de ampere. Se a minha corrente é 1/6 de ampere, aí eu tenho que o número máximo de lâmpadas é N, né? Eu sei que vai dar esse N vezes 1/6 é igual a 15. Então, 6 vai passar multiplicando 15 e depois divide por 5. Ou seja, no máximo que eu vou conseguir alimentar nesse sistema, com esse fusível, vai ser 15 lâmpadas. Se ultrapassar isso, já não vai nem ligar o circuito, né? Já vai danificar o circuito, né? Então, por uma questão de segurança mesmo, o circuito fusível já vai romper, né? Não vai, se eu colocar 19 lâmpadas com essa potência, já não vai aguentar. Então, até 18 lâmpadas, esse circuito e com esse fusível vai funcionar bem. É isso que está falando aí na questão. Questão 9, pessoal. Duas lâmpadas, né, de 100 watts e 110 volts. Cada uma funcionam de acordo com os seus dados nominais, né, é o que está escrito aqui. Um eletricista precisa substituir essas duas lâmpadas por uma que dissipa potência equivalente quando alimentada por 220 volts de tensão. Então, vou aumentar a tensão e vou substituir por potências equivalentes. Em relação a essas lâmpadas, qual deve ser? Letra A, o valor da resistência elétrica. Bom, se esse circuito são duas lâmpadas nominais, o eletricista substitui em relação, tá? Então, vamos entender o seguinte. Vamos somar as potências, né? Então, potência da lâmpada 1 mais a potência da lâmpada 2. Então, são duas lâmpadas. Então, as potências, então, vai ser de 200 watts, né, no circuito. Substituindo por uma única lâmpada, que será alimentada por 220 volts, então, vou ter potência de 200 é igual a voltagem, que é 220, vezes a corrente. Então, o que vai acontecer? Fazendo os cálculos aqui, nós vamos encontrar a resistência, então, né? Então, vai ficar a resistência é igual a voltagem ao quadrado dividido pela potência. Então, nós vamos chegar à conclusão aí que resistência vai ser a voltagem 220 ao quadrado dividido por 200. Então, vamos chegar à conclusão que a resistência, então, é de 242 ohms. A resistência dessa lâmpada ligada numa corrente agora de 220 volts. Bom, se a minha lâmpada tem uma resistência de 242 ohms, a uma voltagem de 220, então essa lâmpada, uma única lâmpada agora, né, ela, no item B que ele pergunta, a intensidade da corrente elétrica que percorrerá vai ser de quase 1 ampere, ou seja, aproximadamente 91 centésimos de ampere, né?
aproximadamente. Aí. Então, mais de 9 décimos, né? Mais de 9 décimos de ampere, ou 91 centésimos de ampere, para uma única lâmpada. Essa seria a corrente para essa única lâmpada, né? E o valor da resistência elétrica dessa uma única lâmpada, para ser equivalente a essas duas lâmpadas de 100 watts a 110 volts, né? Trocando para uma única lâmpada de 220, né? Então, nós vamos ter uma resistência necessária de 242 ohms. E a nossa última questão, também está na página 110, né? Observe seguir a representação de dois circuitos. Então, tem um circuito aqui, a ligação está em série, né? O circuito A. E tem aqui um circuito B, né, que está ligado, vamos chamar aqui, esse circuito aqui está em ligação em paralelo, né? Essas duas lâmpadas estão em paralelo e essas duas lâmpadas estão em série, né? Ele fala o seguinte: ambos os casos são alimentados por uma fonte de 40 volts. Ambos os casos, né? E as lâmpadas são iguais. Então, aqui vai ser 20 volts, né? Aqui é 40, 40, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Com os seguintes dados nominais. 30 watts, então tem 30 watts a potência das lâmpadas e 40 volts, né? Calcule a resistência elétrica do filamento de cada lâmpada, né? Letra A. Cada lâmpada de potência de 30 watts e 40 volts, não basta substituirmos na fórmula, né? E nós já calculamos em outras questões e já calculamos também nessa aula de agora, de correção. Então, resistência é igual a voltagem ao quadrado, dividido pela potência, né? Então, a resistência vai ser igual a 40 ao quadrado, dividido por 30, que nós vamos encontrar uma resistência aproximada de 53,3 ohms. Aí ele faz um outro questionamento, o seguinte, no item B, então nós já encontramos a resistência do item A, que é 53,3 ohms, né? Aí no item B ele faz o seguinte: em qual dos pontos representados no circuito A, B, C e D a intensidade da corrente elétrica é a menor e em qual é maior? Bom, nós vamos pensar o seguinte: já que nós encontramos a resistência, vamos encontrar a corrente, né? Então, voltagem igual a resistência vezes a corrente. Se a minha voltagem é de 20 volts, né? Porque aqui, ó, eu vou dividir porque está ligado em série, né? Em série aqui está ligado em série, então eu divido a voltagem, né? Então, para o primeiro caso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. A corrente aqui é de 38 centésimos de amperes, né? Para esse caso. Aí nós temos o seguinte: no circuito em paralelo, as lâmpadas são iguais, né? Então, olha só, aqui são iguais as lâmpadas, né? Aí ele fala o seguinte, ó. A voltagem vai sair aqui e passa para o ponto B, né? Que é igual a voltagem que vem aqui no ponto C. Então, a voltagem de B e C é a mesma. E a voltagem de B e C e E são as mesmas. Agora, o que acontece com uma voltagem de D? Já para a voltagem de D, eu vou ter que somar a voltagem de B, que é a mesma voltagem de C, e a voltagem de E. Porque de E, olha aqui, o que acontece? Porque o D vai receber voltagem o D vai receber tanto voltagem de B, quanto vai receber voltagem de E. Então, a corrente de D vai ser maior. Então, vou repetir novamente. Então, olha só. A voltagem sai aqui,
chega no ponto B. A corrente sai aqui e chega no ponto C. Então, a corrente de B e C é a mesma, né? E que é a mesma também corrente de E. Então, a corrente de B, C e E são as mesmas. E o que acontece com a corrente de D? A corrente de D, ele passa por B e chega em D, mais a corrente de C, que passa em E agora D também tem a somatória da corrente de E. Então, em B, eu tenho a corrente de B, em D, eu tenho a soma da corrente de B, mais a soma da corrente de E. Então, nós temos o seguinte, para cada lâmpada, então, a voltagem de 40 volts, de modo que a potência dissipada de cada uma é de 30 watts, né? Nós temos o seguinte, potência, então, de 30, voltagem de 40, então a corrente é de 0,75. Nesse caso aqui, né, que está ligada em paralelo, né? Ou seja, corrente de B é igual a corrente de E, que é igual a corrente de C, que é 0,75 amperes, ou 75 centésimos de ampere. A tensão total, então, já que nós estamos ligados em série, né, a corrente total, né, vai ser o somatório. Quando eu somar tudo, então, a minha corrente de D vai ser 0,75 que vem de B, mais 0,75 que vem de E. Então, a corrente de D é de 1,5 amperes. Assim, então, a menor corrente vai ser a do ponto A, que é a ligação em série, e a maior corrente vai ser a de ligação do ponto D, porque eu tenho tanto a parte de ligação em série quanto a ligação em paralelo. É a maior corrente, né? Bom, então aqui agora nós já caminhamos para as considerações finais, né? Nessa próxima aula, na aula de tarefa, né, que é a aula 61, essa aula agora de correção foi a aula 60, você vai fazer aí a leitura dirigida, né, sobre geradores, né? Tá no nosso livro texto, né? Nosso livro aí, todos os alunos da escola têm. Você vai fazer a observação lá na página 121, o que são geradores, né? Na página 122, vai ler sobre geradores e circuitos elétricos, né? No tópico 3, a equação do gerador. No tópico 4, curva característica do gerador, na página 124. Na página 128, você vai ler a associação em série do gerador, assim como nós estudamos os circuitos, né, em série, nós vamos estudar geradores em série, e também geradores associados em paralelo, página 128 também. Faça um registro aí no seu caderno, tá? Não precisa apresentar, você vai manter no seu caderno esse material para você, que vai te ajudar bastante na nossa próxima aula, onde eu vou estar discutindo sobre esse assunto. Então, é uma leitura prévia, né, que você vai fazer desse assunto para a nossa próxima aula. No mais, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, alguma sugestão que você tiver, pode me chamar, tanto no privado, tá, do WhatsApp. Se for necessário, eu abro uma sala de aula virtual para nós conversarmos, tá? De acordo com o horário da sua turma no REAMP, tá? Forte abraço e bons estudos.